Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 26 de junho. Nós, capuchinhos, celebramos hoje dois beatos. O beato André Jacinto Longuin foi bispo e viveu de 1863 a 1926. E o beato Tiago de Gazir. Ele foi presbítero e um gigante na caridade no Líbano. E ele viveu de 1875 a 1954. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgardes, também sereis julgados. E com a mesma medida com que medirdes, também sereis medidos. Como podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, se tu não vês nem mesmo a trave que está no teu olho? Como podes dizer ao irmão, então, deixa eu tirar o cisco do teu olho, se não consegues enxergar a trave que está no teu olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no teu olho, e depois sim podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixe que eu tire o cisco do teu olho. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus começa aqui uma coletânea de orientações, de ensinamentos muito práticos, que vão tocar bem na nossa vida prática. Hoje, por exemplo, ele está falando sobre a questão do julgamento sem misericórdia. Principalmente quando esse julgamento ele é regado pela hipocrisia. Por isso Jesus começa a dizer hoje: não julgueis e não sereis julgados. Porque com o julgamento com que fizerdes e julgardes, sereis também julgados. E aqui ele vai utilizar uma palavra de medida agrícola. Um exemplo agrícola, daquelas medidas que se vendiam ou se emprestavam os grãos. Então, era o costume que aquela mesma vasilha, com que alguém pegasse emprestado uma vasilha de grãos, quando fosse devolver, que utilizasse a mesma medida, a mesma vasilha. Por isso, Jesus vai dizer, então, exemplificando o julgamento diante de Deus: com a mesma medida com que medirdes, sereis também medidos. Depois ele vai falar daquela situação que muitas vezes todos nós podemos incorrer, da gente esconder os nossos pecados, esconder os nossos erros, somente para julgar os erros dos outros. Porque todos nós temos muita facilidade de julgarmos o outro. Temos muita facilidade de detectarmos os erros dos outros. Mas temos muita dificuldade de detectarmos os nossos erros. Por isso, muitas vezes, nós escondemos as nossas fraquezas, ocultamos as nossas fraquezas para acusar a fraqueza do outro. É estranho isso, porque às vezes nós podemos fazer o mesmo erro do outro, mas parece que no outro pesa mais. Parece que no outro é mais fatal. E isso Jesus então vai dizer: como é que você pode dizer ao seu irmão: Irmão, deixa eu tirar o cisco dos teus olhos, se você não consegue enxergar a trave que está no teu? E ele vai dizer: Hipócrita, tira primeiro a trave que está nos teus olhos e só depois sim você vai dizer ao teu irmão: Irmão, deixa eu tirar o cisco dos teus olhos. Porque tirar os ciscos dos olhos aqui significa aquela correção fraterna feita na misericórdia, sem acusação, sem exigir do outro nada. Porque se eu e você vamos comentar com outras pessoas sobre o erro do outro, isso não vai melhorar a pessoa em nada. Isso vai fazer de mim e de você fofoqueiros, hipócritas. Por isso Jesus vai dizer: você não consegue ver a trave que está nos seus olhos, mas você consegue ver o cisco que está no olho do outro. Quer dizer, às vezes na vida do outro tem um erro menor, e na nossa tem um erro maior, mas a gente consegue ver o erro menor do outro e não conseguimos tomar posse do erro maior que nós carregamos. E Jesus vai dizer: não julgueis e não sereis julgados,
Porque com o mesmo julgamento com que julgardes, sereis julgados. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. E como é que tu podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, se você não consegue enxergar a trave que está no teu? Hipócrita, primeiro vá tirar a trave que está nos teus olhos. Aí sim poderás dizer ao teu irmão, irmão, deixa eu tirar o cisco dos teus olhos. As palavras do Evangelho são palavras vivas, são palavras que vão educando a minha fé e educando a sua fé também, porque nós cremos que todas as vezes que nós lemos o Evangelho, é o próprio Jesus que nos fala, é o próprio Jesus que nos orienta. E assim, eu e você podemos levantar da nossa cama nessa manhã de hoje e dizer, o Senhor me falou, o Senhor me corrigiu, o Senhor me orientou. Agora, cabe a mim e a você lutarmos para colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Proclamar o pecado do outro, revelar o pecado do outro, não vai fazer de nenhum de nós mais justo e nem mais santo, mas vai fazer de cada um de nós homens e mulheres fofoqueiros. Que esta palavra nos ajude, então, a levantar e ir para a nossa lida da vida, fortalecido e orientados por esta palavra viva que é o Evangelho de Jesus. Um grande e abençoado dia para todos, que Deus os abençoe e os guarde e oriente a vida de vocês segundo a justiça divina. Beatos Tiago de Gazi, rogai por nós. Beato André Jacinto Longuim, rogai por nós. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.